Fala rapaziada, meu nome é Luiz, eu sou 10 de Copas e eu vou trazer para vocês aí comentários sobre o futebol em geral, notícias, análises e é um prazer ter você comigo aí. E hoje o nosso tema é como o Flamengo vai enfrentar o Los Angeles pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Então primeiro eu vou te mostrar como o time do Flamengo joga, como o Felipe Luiz gosta de ter o time dele, como o Flamengo jogou contra o Chelsea, que foi o último jogo, e como eu imagino que o Flamengo vá para esse último confronto classificatório, sendo que já conseguiu o primeiro lugar do grupo, e agora talvez poupe alguns titulares, mas deve buscar a vitória. Principalmente porque o Los Angeles também não é essas coisas, né? Então mesmo com time misto dá para ganhar. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. Eu sou novo por aqui, já tenho em outras redes, só procura lá, 10 de Copas. Também deixa o like e eu conto com a ajuda de vocês aí, tamo junto. Vou mostrar pra vocês aqui no campinho como que o time do Flamengo joga. Aqui, rapaziada, essa é a escalação do Flamengo no último jogo, que o Felipe Luiz começou com o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Gerson, Plata, Arrasca e Luiz Araújo. O Felipe Luiz gosta do time dele num 4-2-4. E aqui ele tem a preferência do Alexandro no lugar do Ayrton Lucas. Porém, o Alexandro tem a questão do desgaste, mais frágil fisicamente. E ele adaptou o time também para explorar as características do Ayrton Lucas. Outro detalhe é que o Arrascaeta é sim um atacante. Ele faz parte da última linha. Ele não é aquele camisa 10 como a gente costuma acreditar, né? O Felipe vê ele como um segundo atacante, mas um segundo atacante de apoio. Mas eu já vou te explicar como é que funciona isso. Vamos ver aqui como é que é a saída de bola do Flamengo. O Felipe, ele gosta de sair com 3. Então como que ele faz? Ele solta o Wesley para explorar a capacidade de ultrapassagem do garoto e puxa o Ayrton ou um dos volantes para fazer essa construção no meio. Então vamos aqui para a primeira situação, que seria com o Ayrton Lucas, fazendo a saída de 3. Acontece mais ou menos assim. A saída com 3 tinha Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Os dois volantes ficavam aqui se apresentando no meio. O Wesley espetava na ponta e o Flamengo fazia um 3-2-5. E isso aqui, esses 5 jogadores, eles ocupavam muito a última linha e espaçavam a última linha do adversário, que era o Chelsea. Aqui também justifica um pouco da escolha do Danilo, em vez do Léo Ortiz. Porque como a ideia dele era explorar o corredor com o Wesley, o Danilo, que foi lateral a carreira dele inteira, ele saberia cobrir aqui as subidas do Wesley junto com o Pulgar. E a questão que eu falei com vocês de ser apoio é o seguinte: numa saída de jogo dessa, vocês sabem que a transição do Flamengo é muito rápida. A bola sai da defesa para o ataque com muita rapidez. Então acontece o seguinte: quando esses caras estão com a bola, eles rodam e procuram os espaços. O Luiz Araújo é um jogador que tanto sabe jogar, tanto se apresenta para jogar perto É um jogador que pode se apresentar para jogar porque ele tem capacidade para jogar de costas, para jogar curto, e ele também ataca a profundidade quando precisa, caso venha um lançamento aqui explorando as costas do lateral. Então, o Luiz Araújo é um jogador que pode fazer as duas. Ele pode se apresentar para o passe ou ele pode receber em profundidade. O Arrascaeta já é o cara que normalmente vai se apresentar para o passe, assim como o Gerson. E esses caras são que vão fazer a sustentação do contato para reter a bola no ataque, ou dar um toque de primeira, explorando a capacidade dos extremos para atacar a profundidade. O Plata também é muito importante nessa posição, porque ele consegue, assim como o Luiz Araújo, fazer as duas. Ele consegue tanto recuar para dar um toque de primeira e ser apoio, ou atacar a profundidade. O Gerson nem se fala, né, rapaziada? É um cara que normalmente baixa para receber a bola e acionar o Wesley. Esse entrosamento dele com o Wesley elevou muito o futebol do garoto. E essa saída do Gerson para o Zenit vai fazer muita falta para o Wesley também, além do Flamengo em si. Agora vamos ver a outra variação da saída de 3 do Flamengo, quando puxa um dos volantes para o meio dos zagueiros. O que acontece? Ele puxa o Léo Pereira para a esquerda para cobrir a subida do Ayrton e traz o Pulgar ou o Jorginho para o meio dos zagueiros e deixa só um volante aqui no meio. Faz como se fosse um losango aqui. Aí ele espeta o Ayrton na ponta, o Wesley na outra e traz uma linha de 6 na frente. E nessa linha de 6, o Gerson é o que mais baixa para receber e o Luiz Araújo também. Para quê? Porque esses dois caras baixando, eles abrem o corredor para os laterais atacarem a profundidade. Tanto o Ayrton quanto o Wesley. E também são dois jogadores de ótimo passe, tanto curto quanto longo. Agora vamos voltar comigo aqui. Esse time que eu mostrei para vocês é o time favorito do Felipe Luiz, que é um time para jogos mais disputados,
jogos mais intensos, contra adversários mais difíceis. Agora, contra o Los Angeles, eu acredito que ele vai adaptar um time para ser mais ofensivo, como foi contra o Esperance. Porém, ele tem a questão dos cartões, tem jogadores pendurados, tem também alguns jogadores lesionados que não vai poder contar, como o Dela Cruz. Então, acredito que ele vai mudar sim e vai colocar o Pedro para jogar de titular. E tem alguns caras também que ele vai ser obrigado a preservar, principalmente por causa que eles já estão pendurados, que são eles, Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata. O Bruno Henrique é um cara que começou na reserva nos 2 primeiros jogos, mas eu acredito que ele também não seja titular nesse terceiro por causa do cartão. E como o Flamengo é um time que pressiona alto, é muito combativo lá na frente, tenta roubar a bola da defesa do adversário, ele está sempre exposto a esses cartões. E a gente sabe também que o Bruno Henrique não é um exemplo de delicadeza, né? O Plata e o Gerson são jogadores muito intensos também, que pressionam alto. E além do cartão, é bom preservar também o físico deles, porque eles têm sido titular em jogos com pouco intervalo um entre o outro, no calor. Então acredito que o Filipe Luís vai poupar mesmo. E o Pulgar todo mundo já conhece, né? É normal ele estar pendurado, acho que eu nem precisava estar falando aqui. O que eu achei zoado também nesse Mundial é que o segundo cartão amarelo suspende e só vai zerar após as quartas. Eu acho muito difícil que o Flamengo não tenha algum jogador suspenso até chegar na semi. Então é muito importante poupar agora para jogar nas oitavas com o time completo. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais seriam as mudanças que o Filipe Luís faria. Vamos para o campinho. Aqui tá o 4-2-4 que eu falei para vocês, que é a escalação preferida do Filipe Luís. Então, provavelmente ele vai começar com o Rossi no gol, porque ele usa bastante o goleiro, com a capacidade dele de sair com os pés, com a liderança, com a segurança no gol. Eu acredito que ele vai colocar o Varela, principalmente porque ele deve poupar o Gerson. Então o Varela também vai marcar o principal jogador do Los Angeles, que é o Buanga. Na zaga, ele deve poupar o Léo Pereira. Então eu acredito que ele vá com Léo Ortiz, que não começou o último jogo, e Danilo ou João Vitor. João Vitor, que é um garoto da base, zagueiro, jovem, muito jovem, que trabalhou com o Filipe Luís na base. O Filipe Luís gosta muito dele. Mas fica a dúvida se ele vai colocar o garoto nesse jogo de titular ou ele vai repetir o Danilo ali, mas agora com o Léo Ortiz. E na esquerda, o Alexandre estando em boas condições físicas, ele deve começar o jogo. Até porque o Ayrton se desgastou muito, teve muitos sprints nos últimos jogos, correu bastante e é importante que seja preservado também. Os dois volantes, eu não acredito que ele vá com o Jorginho, porque ele já foi titular nas 2 primeiras partidas. E o Pulgar está amarelado, então eu acredito que ele vá com Alan. E deveria ser o De La Cruz, porém ele está machucado. Ele deve ir com o Everton Araújo. Com isso, ele seguraria mais o Everton Araújo para a saída de bola, para ser mais um primeiro volante, até pela característica do garoto. E soltaria o Alan para ser aquele jogador mais dinâmico, que essa é a principal característica do Alan. E no ataque, o Pedro seria a referência, seria o camisa 9. Aí já muda o modo do Flamengo atacar, porque ele não é aquele cara que ataca o espaço como o Plata faz ou o Bruno Henrique faz. E eu acredito também que ele deve mudar os dois pontas, que eram o Luiz Araújo e Gerson. O Gerson pelo cartão e o Luiz Araújo pelo desgaste. Então eu imagino que ele vai começar com Everton Cebolinha ou Michael na esquerda. E por méritos o Wallace Ian, que é um moleque que já há tempos entra jogando pelo Flamengo com muita raça, com muita consciência. É um garoto que oferece gol, que marca, faz tudo que o Filipe Luís quer de um ponta. E a dupla ali com o Pedro pelo meio, fica a questão. Se ele deve ir com o Arrascaeta, já que o Arrascaeta saiu cedo no último jogo, saiu no comecinho do segundo tempo, ou se ele vai centralizar o Luiz Araújo. Eu acredito mais que ele vá com o Arrascaeta, porque o Luiz Araújo é desses jogadores que se esforçam muito e tem sido muito importante para o time. Então eu não arriscaria esforçar mais o Luiz Araújo no jogo desse. Também temos o Cebolinha para jogar. Talvez entre nessa posição ou entre no lugar do Michael na esquerda. É claro que eu acredito que o Flamengo vai ganhar esse jogo, porque o adversário é mais fraco, é menos intenso, mas é claro que não pode subestimar. A gente viu que o Palmeiras passou um perrengue com o Inter Miami. É claro que o Inter Miami também tinha jogadores geniais, diferenciados. O Los Angeles tem bons jogadores, que é o Buanga, que é o ponto esquerdo, é o craque do time, é o dono do time. Tem o Giroud, que é o centroavante, que é um cara que se meter gol a qualquer momento, em qualquer time, não é loucura. Então o Flamengo tem que ir pra cima, tem que matar na unha. Mesmo indo misto, tem capacidade para ganhar e quer a vitória, porque uma vitória na fase de grupos recebe como premiação 2 milhões de dólares. O Flamengo já garantiu a primeira colocação, porque tá com 6 pontos e o critério do desempate é o confronto direto. Já ganhou o Esperance e já ganhou o Chelsea. Então já ganhou uma bolada. Agora quer a vitória. E mesmo com o time misto, eu não acredito que seja dificuldade. E é isso, rapaziada. Obrigado por terem assistido até aqui. Como eu falei para vocês, estou só começando, pretendo melhorar muita coisa, mais recursos digitais no nosso campinho aqui também. Mas obrigado pela força. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, deixa o like e tamo junto.